CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Vamos entender. Olá, meu nome é Caio Camargo, trabalho com fundos de investimento e hoje vamos falar sobre CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliário, e hoje eu vou apresentar aqui para vocês a modalidade de finalização de obra. Então, a estruturação de um CRI para ajudar para finalizar uma obra, um empreendimento imobiliário. Vamos lá. Para variar, tem um empreendimento imobiliário que não foi finalizado. Então, ele se iniciou, a estrutura física, isso aqui é um prédio, tá, gente? Isso aqui é uma estrutura e dessa vez é o Antônio. Antônio é o dono deste empreendimento. Então, o que acontece? O seu Antônio, ele está precisando de 6 milhões de reais para poder finalizar o seu empreendimento. Mas, como nós já sabemos, esses prédios, antes mesmo de iniciar, inclusive, a construção, ele já tem ali uma barraquinha ali, que é o stand de vendas. Eu fiz uma casa aqui, mas tudo bem. É o stand de vendas. E o que acontece? Nesse empreendimento que o seu Antônio fez, nós estamos falando aqui de 100 unidades habitacionais ao valor de, por exemplo, 1 milhão de reais cada unidade. É só um exemplo, tá? Muito bem. Nesse exemplo aqui, nós temos, então, que faltam apenas 6 milhões de reais para finalizar a obra. O valor global de vendas, ou seja, se o seu Antônio vender todas as unidades, a gente está falando de uma receita total, que é o VGV, que é o valor global de vendas, igual a 100 milhões de reais, tá certo? Só que nesse caso, então assim, estamos falando de um empreendimento que tem um valor, né, de comercial de 100 milhões de reais. Ele precisa, no entanto, de 6 milhões de reais para poder finalizar esse empreendimento e, portanto, fazer a entrega. Aí a pergunta que mais importa é quanto que o seu Antônio já vendeu dessas unidades, porque afinal de contas, antes mesmo de começar a construção, já se iniciou no plantão de vendas a venda dessas unidades habitacionais. Muito bem, imagine que o seu Antônio já vendeu 90% das unidades, ou seja, ele tem uma expectativa de entrada de caixa de 90 milhões de reais. Só que, como nós bem sabemos, a compra de uma unidade habitacional, de um imóvel na planta, de um prédio que está em construção, o que acontece? Ela tem, pelo fato de ser um valor bastante importante, as construtoras oferecem o parcelamento. Então, você tem um parcelamento até que aconteça a entrega de chaves. Então, no momento da entrega de chaves, em que se já tem o habite-se, é possível realizar o financiamento imobiliário. Até então, é feito um acordo diretamente com a construtora. Mas é parcelado. O mais importante é, o seu Antônio não vai poder receber esses valores de maneira imediata. Por quê? Porque isso tudo foi parcelado em muitas vezes, às vezes 24, 36 vezes essa primeira entrada, esses primeiros valores aqui, e não a totalidade, mas os primeiros valores para a aquisição desse imóvel. Então, nesse grande exemplo que construímos aqui, idealizamos, o que acontece? O seu Antônio precisa de 6 milhões para finalizar o seu empreendimento num valor global de venda de 100 milhões de reais. Pô, 6 milhões é muito pouco frente aos 90 milhões de recebíveis que ele já tem. Ou seja, ele já vendeu, é um fato, ele já realizou a venda dessas unidades, mas ele não recebeu esses valores. Por quê? Por conta do parcelamento, da facilidade que a consultora oferece e, portanto, ele então não tem esse valor para utilizar na finalização da venda. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer a estrutura de um CRI. Nada mais é do que um título de dívida feito fora da estrutura bancária, em que nós iremos até uma securitizadora e colocaremos esses contratos todos de compra e venda que foram realizados, esses 90 milhões de reais aqui, todos esses contratos servirão de lastro para a estruturação deste CRI. Então aqui a gente vai emprestar os 6 milhões de reais para o seu Antônio finalizar a obra e todos esses contratos, ou seja, o recebível, todos os recebíveis aqui, os 90 milhões de reais, vão ficar em garantia para que os detentores dessa dívida, que são os crisistas, possam ficar tranquilos, porque afinal de contas nós temos um recebível de um montante total de 90 milhões de reais para uma dívida de 6 milhões de reais. E vamos chutar aqui uma taxa, vamos colocar aqui, por exemplo, IPCA
mais 10%. Então, esse é um tipo de operação em que a gente vai ter uma taxa de desconto, então que vai ser emprestado esse valor de 6 milhões e esse devedor, então o seu Antônio, está nos remunerando no pagamento de IPCA mais 10. O que é interessante nessa operação? Tendo em vista os pagamentos dos contratos já realizados serem, maior parte das vezes, mensal, trimestral, semestral, sempre tem uma amortização ou algum valor que você paga por mês e depois de 3 meses você faz um valor maior, então quando bate um ano de contrato você tem que adicionar mais algum valor. Então isso tudo possibilita que o pagamento aos crisistas, ou seja, aqueles investidores que decidiram comprar essa operação, possam receber, por exemplo, juros e amortização, de repente, mensal. Se não é mensal, é trimestral, semestral. Nesses CRIs de finalização de obra, é muito comum que os juros e amortização sejam mensais, o que para os investidores é muito bacana, muito legal, porque ajuda a mitigar o risco. Você já vai recebendo mensalmente e na pessoa física isento de imposto de renda, certo? Então essa é uma operação, esse é um CRI de finalização de obra, em que é emprestado um valor para que se possa finalizar esta obra e então a entrega de chaves acontecerá e os recebíveis aqui ficam em garantia até que o seu Antônio nos pague essa totalidade da dívida aqui. Muito bem, ponto importante aqui nesse tipo de estrutura. Antigamente, nós tínhamos sempre um problema de que se a construtora quebrasse na metade do caminho, não tínhamos muitos instrumentos para que aquelas pessoas que compraram essas unidades tivessem algum nível de segurança jurídica para que elas recebessem parte do dinheiro de volta ou que elas fossem cotistas, vamos dizer assim, dessa obra que elas pagaram, né? Vamos dizer assim, daquilo que foi implementado de valores para a construção do prédio. Muito bem, hoje existe a figura da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, em que na construção, quando se tem o terreno, onde a construtora comprou o terreno para poder construir o prédio, ela vai fazer a incorporação e que é o que chama de patrimônio de afetação. Cria-se uma pessoa jurídica, que é essa SPE, na qual esse terreno todo vai para dentro dessa pessoa jurídica, de maneira a isolar, blindar esse ativo aqui, que é esse imóvel, de qualquer outra dívida que os donos da construtora ou a outra pessoa, ou a pessoa jurídica da construtora, contamine esta operação. Então isso dá um nível de segurança maior para os compradores das unidades aqui que estamos falando. De forma que nesse CRI, além dos recebíveis imobiliários, dos contratos de venda e compra aqui dessas unidades, ainda é muito comum que 100% das cotas dessa SPE, que é uma pessoa jurídica, tem um CNPJ próprio, que contém todos os imóveis, ou o imóvel onde tem todo o empreendimento aqui, está vinculado nessa SPE. E esse CRI que está sendo feito aqui, essa dívida contém, né, como garantia 100% das cotas dessa pessoa jurídica, além dos recebíveis todos aqui, desses 90 milhões, nesse caso aqui, de forma concreta. Então, enfim, trata-se aqui de um CRI de finalização de obra, o que é bem bacana, porque a maior parte dos CRIs de finalização de obra contam sempre com um percentual bastante elevado de vendas, e por isso faz sentido a gente emprestar o dinheiro para o seu Antônio, de forma que ele termine a obra dele e as pessoas continuem pagando, então todo mundo sai feliz aqui. Tanto os crisistas, que podem investir com nível de remuneração mais, vamos dizer assim, mais gordinho, e também isento, né, para quem comprou na pessoa física, e também para o seu Antônio, que pôde finalizar essa obra e, portanto, entregar aquilo que já foi vendido, tá certo? É isso aí.